coisa que eu quero compartilhar rapidinho, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu quero chamar o Ministério de Intercessão aqui na frente, não estava combinado, é 1 minutinho, todos vocês, para a gente honrar a vida de cada um deles. Eu sei que amanhã e depois a gente não vai poder fazer isso. E numa conferência de lugar de oração, tudo que a gente quer é ensinar a igreja a orar. Então, o Ministério de Intercessão vai estar todos aqui na frente. Eu quero te convidar a ficar em pé. E você, como igreja, você vai orar por esse ministério. Eu acho que a maioria de vocês não sabe, e também a gente, né, não está tocando trombeta, mas esse ministério aqui, gente, eles oram por nós todos os dias, de segunda a sexta, de sábado a domingo, orando pela nossa liderança, orando pela nossa igreja, orando pela sua vida. Então, eu quero que você estenda a sua mão para cá. Eu quero convidar o pastor. Pastor, você pode vir aqui fazer essa oração? E você vai orar juntamente com o nosso pastor sobre esse ministério. Amém? Glória a Deus, que tempo maravilhoso. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, a vida dessas valentes, dessas guerreiras, desses homens de Deus. Nós declaramos a Tua proteção sobre a vida deles. Nós sabemos que, como intercessores, Pai, eles se colocam nas brechas, Senhor, nesse ambiente, Pai, de guerra espiritual. E nós Te louvamos, Senhor, por causa da vida deles, porque eles oram e intercedem por todos os aspectos, não somente da nossa igreja, das nossas famílias, mas também da nossa comunidade, da nossa nação. Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa proteger a família de cada um deles. Pai, nós sabemos que eles têm tempo de oração juntos todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, e nós Te agradecemos pela disponibilidade, pela disposição deles de realmente se colocarem nesse ambiente, Senhor, de guerra espiritual. Por isso nós oramos para que eles estejam, de fato, fortalecidos no Senhor, cheios da manifestação gloriosa do Teu poder, em nome de Jesus. Abençoa o Fred, a Leide, que tem apoiado a igreja, Senhor, através da intercessão, Deus, em nome de Jesus. Que tudo o que eles fizerem seja para a honra e glória do Senhor. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Então, Rogerão. Então, gente, vamos começar a nossa conferência, né? Hoje, nossa escolhido do Senhor para trazer a palavra, uma pessoa especial, vindo dos céus, hein? Escolhida do Senhor. Vai ser a minha esposa, linda e maravilhosa. Dou glória a Deus pela vida dela, porque ela tem sido uma mulher que tem vivido o zelo do Senhor, onde ela é movida pelo zelo da palavra, o zelo da casa do Senhor, onde realmente eu tenho aprendido através da vida dela que as coisas do Senhor são coisas importantes, as coisas para o Senhor, para nós como igreja, são coisas importantes. Deus não confia nada a você que não tenha valor. Então, através da vida da Leide, eu tenho visto que ela realmente, quando recebe algo do Senhor, ela zela por aquilo, ela prima por aquilo. Então, é algo que eu oro que vocês também recebam isso. Um zelo pela casa do Senhor, um zelo pelas coisas de Deus. As coisas que o Senhor revela a você, a palavra que Deus revela no teu coração é uma coisa preciosa. Então, é algo que eu aprendo muito com a minha esposa, é a questão do zelo pela casa, o zelo pela palavra. É algo que realmente chega a ser, como é que eu posso falar a palavra aqui? Consome, é intenso isso, é vivo, né? E glória a Deus pela vida dela, e hoje ela vai estar compartilhando a palavra, e eu vou orar pela vida dela. Vamos orar, estende a mão, abençoa a vida dela. Deus Pai, nós abençoamos a vida da Leide, nós colocamos ela diante do Senhor.
que o Senhor possa usar ela poderosamente, Pai, nas Tuas mãos, que através da vida dela, Pai, o Senhor possa trazer uma palavra, Pai, que liberará sobre nós, Pai, o nosso destino profético, que através da vida dela, Pai, o Senhor destravará, Pai, o céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e nós receberemos, Pai, a revelação, o entendimento, Pai, do Teu chamado em nossa vida, que através da vida dela, o Senhor venha ecoar, Pai, como um som de trombeta em nosso interior, e nos despertando, nos ativando, Pai, para o lugar da intimidade com o Senhor, o lugar, Pai, da oração, o lugar que o Senhor nos chamou para estar, que é Te adorando, contemplando a Tua face, Pai, e a partir disso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Então nós declaramos sobre a vida dela, Pai, um espírito de ousadia, nós declaramos sobre a vida dela, Pai, a Tua mão poderosa, Pai. Então usa a vida da Tua serva, Pai, em nome de Jesus, e assim nós abençoamos a vida dela. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Gente, eu vou fazer só uma coisa. A gente que é educador físico, a gente é meio agoniado, assim, né? Para não falar ansioso. Você pode ficar em pé. Só uma dinâmicazinha para você acordar. Porque quem tiver só vocês três, pode ficar os três, mas você vai escolher uma pessoa que está aí do seu lado. Você vai dar um abraço nela. E você vai dizer assim: hoje eu vou orar por você. Hoje eu vou orar pela sua vida. Dá um sacudão nela assim para os hormônios ligar, para você não dormir agora. Pode sentar. É só assim, gente, quando o sangue da gente agita, a gente consegue prestar mais atenção. Amém? Então, eu vou compartilhar um pouco do que a gente carrega. Quando a gente idealizou essa conferência, eu falei com nossos pastores, né, essa pastora, e a gente pensou em convidar o pastor Daniel Alencar. Não fique frustrado se você achou que era ele que estava aqui hoje. Amanhã ele vai estar aqui. Mas, porque eles estão descansando, né? A gente vai ter... Só para já avisar, antes que eu esqueça no final, amanhã, gente, nós, como igreja, vamos estar aqui às 18, viu? Porque é um horário bem diferente. Mas o pastor já vai estar aqui desde cedo, com todo mundo, nós, né? Mas para a igreja a gente vai abrir às 18. Então, vem às 18, a gente depois vai ter um intervalinho de descanso. Mas ele mesmo sugeriu que a gente tivesse mais tempo, né, para a gente estar adorando, para a gente estar recebendo mais de Deus. E quando eu sugeri, né, os nossos pastores para trazer, acho que alguns sabem, mas eu conheci o Fred em Florianópolis, né, na F-Hop. A gente esteve lá, eu estive lá quase 5 anos, né, bem no início, a gente recebeu muito do DNA. E desde já eu já quero compartilhar que tudo isso que a gente vai compartilhar com vocês hoje não é algo de nenhuma denominação. Né? À medida que a gente for passando, vocês vão entender que isso é uma chamada bíblica, que isso é uma revelação que o Senhor deu a Davi. Então, o título, né, da minha mensagem é Tabernáculo de Davi. Acho que os amigos vão colocar. E o que a gente quer compartilhar? Desde quando a gente chegou aqui, vai fazer 3 anos já, passou tão rápido. Se quiser colocar, pode pôr, Thaís. Desde quando a gente chegou aqui, nossos pastores compartilharam o desejo que a gente tivesse sala de oração. Porque o que eu quero que você entenda, que a sala de oração, o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, porque quando você for estudar, você vai ver todo esse nome. Nada mais é que um ambiente de adoração e oração. Né? Todos que caminham comigo, com a gente, e me conhecem, sabem que eu amo, né, toda a questão do tabernáculo em relação a Moisés, a Davi e tudo. Sempre foi algo que falou muito no meu coração. Mas hoje, qual que é o nosso intuito, para você me entender? Essa conferência é para que a gente entenda o que isso significa para nós hoje. Por que a gente ora? Por que a gente adora? Por que eu tenho que fazer isso? Jesus já não morreu, ele já, né, não ressuscitou e me deu vida eterna. Eu não posso viver eternamente em berços, né, descansando. Por que eu tenho que ficar adorando ao Senhor? Então, a gente quer compartilhar isso. O modelo harpa e taça, se você quiser abrir, está lá em Apocalipse 5, no versículo 8, que é a base do que a gente vive.
né? A gente está ensinando e tentando estabelecer isso em forma corporativa, né? Porque também esse é um desejo do coração de Deus, mas desde já você pode viver isso na sua casa, na sua vida. Você pode viver uma adoração e intercessão de um modelo harpa e taça no seu devocional com Deus, no seu tempo com Deus. Porque a gente vai compreender o que é esse lugar. Lá em Apocalipse 5, a gente aprende que a harpa e as taças, eu vou ler ali, está escrito assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso aqui, João teve a visão do trono de Deus. E ele vê os 24 anciãos com seres viventes se prostrando diante do trono, lançando as suas coroas. E ele vê a harpa, né, as harpas e as taças, que ali claramente ele diz que são a adoração e a intercessão dos santos, que é você, que sou eu. Né? Santo não é só porque a gente é irrepreensível. Santo é porque nós somos filhos de Deus. E Jesus nos faz santo. Né? Porque lá no Velho Testamento Deus fala: sede santos porque eu sou santo, porque eu, vosso Deus, te santifico. Não é só o meu caráter, não é só as minhas obras, né, o meu devocional. Não. É o próprio Espírito do Senhor que me santifica. Então, qual que é o significado de harpa? A harpa, gente, ela está ligada com tudo que em relação à música. Melodia, ritmo, canção, harmonia, sinfonia, tudo que é ligado à música tem esse significado, tudo na Bíblia, em relação à harpa. As taças, como fala lá, são as orações, a intercessão, o clamor, a súplica, a busca a Deus. A harpa e a taça não são apenas símbolos, elas revelam um modelo espiritual, uma torre de oração, de vigia, onde a adoração e a oração contínua ao Senhor libera sobre nós o ambiente dos céus. Essa semana, a gente que é da intercessão, a gente é meio estranho mesmo, viu? Não tem, eu sei que a gente é meio diferente, a gente é meio estranho, que a gente vê umas coisas que nem a gente entende por quê, mas isso não significa que a gente é mais espiritual, porque a espiritualidade não é medida pelo dom, é medida por quanto eu tenho do Espírito Santo. Isso é um engano nas nossas vidas. Não é porque alguém tem visão ou alguém... Não, fulano é mais espiritual. Não. A espiritualidade ela se mede por quanto que eu tenho do Espírito Santo e o quanto ele tem de mim. Então, quando a gente começa a ter algumas coisas, né, alguns ataques e visões e tal, o que a gente faz? A gente ora. Né? Talvez você daqui tenha o dom de discernimento e está fugindo, porque isso, de novo, não sei porque eu vou voltar para cá, antes que eu me perca. Que muitos de nós, a gente vem de outras religiões, né? E aí o pessoal fala, outro dia me perguntaram, gente, a menina que me ajuda lá em casa, você é médium? Eu falei, não, amiga, eu não sou médium. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu tenho dom de discernimento, eu não sou médium. Então, brincadeiras à parte, quando a gente tem toda essa carga, aí que a gente precisa orar. Né? E a gente preparando a conferência, aconteceu várias coisas com o Ministério de Intercessão, e a gente parou para orar, foi jejuar, e o Senhor trouxe um entendimento para mim, eu fui para essa vida de missão em 2014, já vai fazer 11 anos. E essa semana o Senhor trouxe um entendimento para mim, de que quando você adora nesse modelo de harpa e taça, quando eu canto a palavra, quando eu oro de acordo com as orações, lembra lá em Efésios? Às vezes você é novo convertido, mas lá em Efésios 1, nos 16 e 17, Paulo fala assim, eu oro para que você tenha o espírito de revelação, de entendimento, do pleno conhecimento, do amor de Deus, e ele começa. Então, tem algumas orações que a gente usa na sala de oração, que são as orações apostólicas. Porque a gente tem um entendimento de quando eu oro a palavra, eu oro a vontade de Deus. E aí, quando a gente estava orando essa semana, o Senhor trouxe um entendimento novo para mim, de que quando eu adoro a palavra, quando eu canto a palavra, quando eu adoro de acordo com a Bíblia, o Senhor ele conquista o território aonde nós estamos. O Senhor ordena os anjos
e começa a desbaratar exércitos e começa a desbaratar potestades e principados, porque não é na nossa força, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é em batalha espiritual ou guerra espiritual, não é uma palavra, uma oração que eu vou liberar, que vai fazer um demônio correr de mim. Não, mas é a palavra. Quando eu oro a palavra, quando eu adoro segundo a palavra, o sangue de Jesus que me justifica, ele luta as nossas guerras. Amém? Então, trata-se de um sistema bíblico. E por que a gente está trazendo isso para a igreja? Porque a gente quer que você faça. A gente quer que, quando você chega aqui na igreja, você vai arrancar do ministério de louvor uma unção. Você vai obrigar a gente a derramar unção sobre vocês. Você vai estender a mão sobre o pastor, sobre quem estiver aqui ministrando, e você vai derramar a presença do Espírito. Porque, gente, não é só o altar que tem responsabilidade de edificar vocês ou nós, mas é o corpo de Cristo. Então, se uma igreja que estiver cheia do corpo de Cristo, da presença do Senhor, e você estiver queimando, concorda comigo que quando a gente começar vai ser um culto maravilhoso? Não vai ser aquele culto que você vai chegar para assistir. Vai ser um culto que você quer derramar do Senhor. A gente vai fazer isso depois. Que você quer orar pelas pessoas, que você quer ver milagre, que você quer ver aquele amigo ou amiga sua que você não vê há muitos anos, que conheça Jesus. Você quer ver que aquela pessoa que está fria, que está triste, seja curada, seja liberta. Isso é o corpo de Cristo. E eu, particularmente, esses dias até ouvi um pastor bem antigo, que falou que até hoje, toda a caminhada dele, ele nunca viu nenhum tipo dos 5 ministérios que se mantesse sem o entendimento de adoração e a intercessão. Porque a adoração e a intercessão, elas andam juntas. Não tem como separar. E a gente não vence territórios, guerras, libertação e cura sem viver. Eu, particularmente, né, desculpa a minha pequenez, mas eu não vi até hoje. Né? Lá em casa o povo fala que eu sou nômade. Porque eu sou de Goiás, fui para Minas fazer seminário, depois fui para Floripa, aí eu estou aqui no Ceará agora. Até o pastor Daniel Lencar brincou, falou assim, a mineira mais cearense que eu já vi. Eu falei, né, pastor? Mas o sotaque não some. Então, a gente quer compartilhar isso com vocês. E o que é o tabernáculo de Davi? Vou tentar ser rápida para não levar muito tempo. Quem lembra que lá, quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez o tabernáculo de Moisés. Lembra? Que até aquela tenda que o Ademilton colocou ali. Mas a gente vê toda a história. Eu vou seguir. Né? O povo passou do deserto, conquistou a terra prometida, e aí entrou o período de juízes. Estou tentando fazer uma linha para você entender. Quando entrou em período de juízes, que chegou lá em Samuel, Israel estava em guerra. E quem era o sumo sacerdote? Era Eli. Lembra da história? Que os filhos de Eli não adoravam a Deus, não eram dignos, né? Corretos. Então, lá em 1 Samuel 4:3, do 3 a 4, fala assim, Israel entrou em guerra. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Resumindo a história, eles tinham perdido uma batalha para os filisteus. E aí eles mandou buscar a arca. Só que aí todo o contexto é quando, né, Ofni e Finéias morrem, porque tocaram na arca, eles perdem a guerra, a arca é levada para o território dos filisteus. E mesmo estando com a arca da aliança, eles perderam. Pode colocar o próximo, Thaís. É onde eu coloquei assim. A presença da arca não substituiu a obediência e a reverência ao Senhor. Eles não estavam sendo reverentes e obedecendo ao Senhor. E aí eles perderam a guerra.
Eles correram, pegaram a presença, porque a arca significa presença, e mesmo assim eles perderam a guerra. Então, a partir desse momento, a arca foi levada para o território dos filisteus. Estão conseguindo me acompanhar? E aí, gente, ali tem um negócio muito legal, que eu amo, porque, né, nós que somos a intercessão, a gente, gostando ou não, a gente tem que saber das malignidades. E uma dessas referências que eu acho muito legal está em 1 Samuel 6, que é quando eles colocam a arca de Deus dentro do templo de Dagon, que era os deus deles, né? O deus dos filisteus. E quando eles acordam, Dagon está caído com o rosto ao chão. Um dos motivos que a gente colocou esse louvor, né? Todos os tronos caíram com o rosto ao chão. Aí eles vão, levanta a estátua. No outro dia, ela está caída, com as mãos e a cabeça cortada. Isso mostra para mim que é o Senhor quem luta as guerras. O Senhor, ele não precisa que a gente defenda Ele. Ele só precisa que a gente caminhe com Ele. De novo, não é o que eu vou falar, não é o que as minhas obras, que vai fazer o Senhor desbaratar os exércitos contra a minha vida, contra a nossa igreja, contra a minha casa, contra qualquer situação que você estiver. Mas a presença do Senhor, a presença genuína. A arca estava lá sozinha. Não tinha ninguém cobrindo e defendendo a arca. E o Senhor desbaratou aquela potestade. A arca ainda ficou no território dos filisteus por 7 meses. Só que aí Deus lançou praga em todas as cidades onde eles mandavam para uma cidade, mandavam para outra, mandavam para outra. Eles encheram de úlceras, né? de feridas, morreu muita gente. Aí eles, com medo, mandou a arca de volta para o território de Israel. Chegando lá, é só um contexto para vocês entenderem de tudo o que aconteceu. Por que a arca saiu do tabernáculo de Moisés? Quando eu estava estudando, foi isso que eu perguntei. Falei, Deus, se o tabernáculo de Moisés ainda estava lá em Siló, como é que essa arca foi parar lá na casa de Obed-edom, depois, né, com Davi, na casa de Kiriat-Jeari? Ela foi passando por um monte de lugar, e aonde ela chegava, quando não tinha temor, dentro do território mesmo de Israel, trazia juízo. E por que é importante a gente saber disso, gente? Porque a presença de Deus, em Hebreus diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Mas a presença de Deus, ela também traz juízo. A presença de Deus, se nós formos irreverentes, ela também vai trazer justiça e juízo sobre a nossa vida. Porque ou a gente alinha ao pensamento do Senhor, quando Ele fala, né, para a gente não ser morno, antes que a gente fosse frio ou quente. Porque nós somos morno, Ele está ao ponto de nos vomitar da boca. Porque se eu sou morna, se eu não escolho o lado do Senhor, mesmo sem eu reconhecer, eu estou adorando a outros deuses. Eu estou adorando aos deuses deste mundo. Amém? Aí, essa observação que eu falei, né? Por que essa arca permaneceu na casa das pessoas de Israel e não no tabernáculo? Eu não vou ler isso tudo para a gente seguir, mas quando eles saíram com a arca, mandaram os bois levar a arca, foi parar lá no território de Israel, em Bet-Semes, que isso está lá em 1 Samuel 6, se você for lendo tudo, você vai entender todo o contexto. Aí a arca para e é levada em Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab. Que aí, quando você for estudar, né, que se você quiser, eu te dou a dica, que é muito legal, você vai entender que, na verdade, Abinadab era descendente de Levi. Porque antes de Jesus, só quem era levita podia se envolver com o tabernáculo. Podia se envolver com o tabernáculo de Moisés. Então, lá nesse lugar, na casa de Abinadab, a Bíblia diz que a arca ficou mais de 20 anos. Saul foi levantado rei. Veio um monte de coisa. E ninguém se lembrou da arca. Ninguém nem lembrou. Ficou lá. Os sacerdotes que estavam em Siló não mandaram buscar. Saul, que virou rei, não quis saber. E aí a gente entra em uma observação de por que nós temos a promessa de que Davi
a tenda de Davi será levantada. Porque Davi, quando ele foi levantado rei, ele se lembrou da arca. Ele quis trazer a presença do Senhor novamente para dentro de Israel, para dentro de Jerusalém. E aí nós vamos entrar nessa adoração extravagante de harpa e taça. Porque pensa comigo, eu fiquei, eu acho que a manhã inteira pensando nesse negócio. Saul reinou 40 anos. Antes de Saul, a arca já tinha ficado longe 20 anos. Então, pensa a renca de tempo que eles não se lembraram da presença do Senhor. Que estava tudo bem. Eles estavam vencendo, eles estavam fazendo, eles estavam conquistando, e ninguém se lembrou da presença do Senhor. Por isso que eu creio que quando Deus fala que achei a Davi um homem segundo o meu coração, porque ele sabia que Davi voltaria a sua presença para o meio de Israel. Quando Davi se tornou rei sobre Israel, ele entendeu que não poderia governar sem a presença do Senhor. Por isso, uma das primeiras ações do seu reinado foi mandar buscar a arca, esquecida, lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Isso está lá em 1 Crônicas 13, de 1 a 3, que fala assim: Davi consultou os líderes para trazer de volta a arca de Deus, pois nos dias de Saul não se importaram com ela. Quando Davi estabeleceu o seu tabernáculo, ou a sua tenda, e mais uma das coisas que eu sou assim, eu gosto muito de entender. E eu falei, tá, aí ele buscou a arca, por que ele não levou ela para Siló? Que, na verdade, você vai ver que o tabernáculo, ele estava em Siló, depois ele foi para Nob, depois ele foi para... cadê o nome aqui? Gibeon. Quando Davi se tornou rei, o tabernáculo já era em Gibeon. Aí eu pensei, por que ele não levou para lá? Se tinha o tabernáculo de Moisés, se havia os sacrifícios. A palavra do Senhor diz que, lá em 1 Crônicas 15, 1, fez também Davi casa para si mesmo, na casa de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe ordenou uma tenda. Trouxe a arca do Senhor e puseram no lugar onde Davi tinha preparado a tenda que ele armara para ela. Salmo 110 fala que a revelação que Davi teve do céu, da adoração do céu. Todo o contexto da tenda de Davi é porque ele entendeu que era o lugar onde o Senhor queria habitar. Salmos 27, ele fala... uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa eu buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na sua casa e contemplar no seu templo. Quando ele fala, né, que o profeta Natan, eu estou correndo para vocês tentarem receber e entender. Quando o profeta Natan fala, Deus fala, acaso você pode preparar uma casa para mim? Eu habito no altos céus, e sou sublime Deus, eu habitarei no meio dos homens, mas o Senhor acata a decisão de Davi. E aí Salomão constrói. Mas, lá em Amós, que eu estou correndo um pouco, ele fala, que também se repete lá em Atos 17, 24, que através da vida de... É isso mesmo. Da vida do apóstolo Tiago, ele fala, desde o princípio, Deus desejou habitar entre o seu povo, não apenas em tendas ou templos de pedras, mas no coração do homem. Então, ele fala, lá em Atos 17, 24, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas habito com contrito e humilde de espírito. Quando Davi ele levanta uma tenda ao Senhor, tudo o que ele quer é que o Senhor tenha um lugar de descanso. Tudo que ele entendeu, que Deus havia rejeitado os sacrifícios, as ordenanças, porque não adianta eu cumprir uma ordenança se o meu coração não quer a presença do Senhor. Não adianta eu vir e fazer todas as coisas de uma forma mecânica se eu não quero a pessoa de Jesus, se eu não quero a presença de Jesus. Por isso Davi profetizou sobre Jesus em Salmos 22, sobre o sofrimento de Cristo.
Porque ele entendeu que, a partir de Cristo, aqueles sacrifícios já não valeriam mais, mas a adoração e a intercessão seria até que o Senhor voltasse. Então, por que que nós temos esse lugar de oração? Davi viu o ambiente do céu. Ele colocou 24 horas, gente. Aí, se você, quem que gosta aqui, né, de modelo de sala de oração, lá em Floripa, a gente chegou a fazer de 6 à meia-noite. Por muito tempo. Não tinha de meia-noite às 6. Mas eu mesmo já fiz turno 6 horas da manhã, já fiz turno meia-noite. Tipo, não tinha ninguém na sala. Tinha os intercessores e a banda, e a gente estava cantando a palavra, a gente estava adorando ao Senhor. Porque é uma revelação de que não é sobre o resultado, mas para quem eu estou adorando. É o entendimento de que, quando eu faço isso, o Senhor conquista esse território. Quando eu adoro de acordo com a palavra e quando eu oro de acordo com a palavra, tudo que está em mim, a iniquidade, ela tem o significado de distorção. Tudo que está em mim, que está torcido, que não está alinhado à palavra, começa a ser endireitado. Começa a ficar endireitado de acordo com o prumo da palavra. Então, Davi, ele viu o céu. Davi, ele viu o ambiente do céu, porque desde o princípio o Senhor desejou habitar no meio do seu povo. Quando Deus fez o tabernáculo de Moisés, ele falava, tudo, façam isso, porque eu vou habitar no meio de vós. Faz isso, porque eu quero estar com vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Né? Uma brincadeira, quando o Fred casou, eu sou chata com limpeza. Aí, um dia, ele com preguiça de me ajudar. Ai, amor, deixa isso aí. Eu falei, Fred, eu não gosto. E ele falou, não precisa. Eu falei, Deus falou lá no Velho Testamento que a gente tinha que até que enterrar as coisas, porque tinha que ficar limpo, porque ele ia andar no meio deles. Aí ele olhou para mim, nossa, agora você foi longe. Eu falei, Jesus vai visitar a nossa casa e está tudo bagunçado. Você vai ficar de boa com essa bagunça aqui. Ele, credo, agora você foi longe demais. Eu falei, está lá na Bíblia. Uma brincadeira à parte, gente. Mas são princípios que faz a gente atrair a presença do Senhor. Eu creio que o Senhor te ama como você está. Antes que você nascesse, a palavra diz que o Senhor te amou, te escolheu, que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor te desejou. Mas eu sempre aprendi que o Senhor, ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que preferem estar com Ele. Eu creio que não foi Deus que foi lá e falou assim, vem aqui, Davi. Eu creio que foi o coração de Davi, as escolhas. Gente, Deus escolheu Saul. Só que Saul não quis Deus. Porque se você for olhar a cronologia, logo no início, ele já não queria nem saber de Deus, ele já queria saber da coroa e das pessoas. E Davi não. Por quê? Porque eu creio que ele entendeu que aquilo a quem eu adoro, eu me torno parecido com ele. Ele estava lá nas malhadas, lá nas ovelhas, rejeitado. Né? A história fala, a Bíblia não confirma, de que Davi era bastardo, que ele não era filho legítimo. Quem gosta de Casa de Davi, gente, eu amo. Eu falei tanto que tem um monte de gente assistindo. Mostra claramente uma coisa que eu não sabia. Gente, quem que é a avó de Davi? Quem sabe a avó de Davi? A Ruth é a avó de Davi? Eu não sabia que Ruth... Eu falei, como assim? Aí você vai olhar, é porque a gente não olha direito, porque lá na série fala, né, a avó Ruth, porque Boaz e Ruth é pai de Jessé, pai de Davi. Só que aí você vê que a mãe de Davi, ninguém sabe quem é a mãe dele, não fala. Então, a história, né, a tradição, fala que ele era bastardo, que ele era rejeitado, por isso que os irmãos tratavam ele daquele jeito. Mas, enfim, o que eu estou dizendo isso? Não importa como você está ou qual seja a sua história. Tudo que o Senhor quer, através desse tipo de pensamento de revelação e de modelo, é que a gente entenda que se você faz a sua casa, o seu quarto, a sua igreja, o seu trabalho, um altar de adoração para o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Como ele fala aqui, lá em Isaías 66, 1 ao 12. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas.
Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade, ao qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Assim diz o Senhor. Mas o homem a quem eu olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Por que hoje é importante a gente viver essa palavra? Por que, né, você pode me perguntar, Lei, já tá, mas isso é lá na época de Davi. Davi colocou turnos de cantores, ele pagava esses cantores, esses levitas que adoravam o Senhor e ficavam cantando, santo, santo é o Senhor, bom é o Senhor e bendito seja a tua glória. O que isso tem a ver comigo? A tenda de Davi tem uma promessa em Amós. Sumiu. Coloque para mim, Thaís. Lá em Amós e também em Atos, o Senhor promete, achei, em Atos 15, 16, 17. Depois disso voltarei e reedificarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei das suas ruínas e tornarei a erguê-la para que o restante dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor. Isso é o apóstolo Tiago falando. Quando eles estavam falando sobre os gentios, aqui o Senhor já falou que o tabernáculo, a tenda de Davi, era a que ele ia reerguer nos últimos dias. Não era o tabernáculo de Moisés, porque em Jesus tudo se cumpriu. Mas a busca pela sua presença, o desejo genuíno de estar com o Senhor, era isso que ele ia suscitar nos últimos dias. E por que a gente deseja tanto que isso seja estabelecido na nossa igreja? Porque a gente quer viver o céu na terra. A gente sabe que a partir do momento que a gente começa a adorar o Senhor de acordo com a tua palavra, tudo se muda de acordo com a sua palavra. Aquela situação que na minha vida e na sua vida não era capaz, o Senhor muda. Aquilo que o meu jejum não mudou, não me mudou, a palavra do Senhor muda. Aquilo que a minha oração, que a minha busca com as minhas palavras, com a minha ideia. Quantas vezes a gente já ouviu, quando a gente atende as pessoas na sala de cura, a pessoa fala assim, eu já orei tanto, eu já jejuei, eu já fiz de tudo, e eu não consigo vencer isso. Eu não sou liberta disso. Eu vivo passando por isso, por aquilo. E eu mesmo, quantas vezes falei, meu Deus, como é que faz? Né? A pessoa vai ficar quanto tempo? E eu comecei a entender que é a palavra do Senhor quem liberta. Que é o Espírito do Senhor quem libertou Jesus e ressuscitou da morte. É Ele que habita em mim e você. Porque o Senhor não buscou uma tenda, uma casa fixa. Ele buscou você. Ele buscou o meu coração. Por isso que o Espírito Santo hoje, Paulo fala em Romanos, que vós sois templo do Espírito. Vós sois casa do Espírito. E eu quero que você guarde isso. De tudo que eu falei, tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, sala de oração, lugar de oração, o que isso vai resolver na minha vida? Vai te fazer se tornar parecido com o Senhor. Porque a palavra cristão, ela significa pequenos cristos. E eu olho um monte para mim e eu falo assim, estou vendo, não. Acho que tem muito mais de outras coisas de mim do que Cristo Jesus. E como que isso vai ser? Né? Eu gosto dessa palavra. Até que Cristo seja forjado em vós. À medida que eu contemplo o Senhor na tua palavra, à medida que eu adoro o Senhor, de novo, Deus está gritando isso no meu ouvido, nós nos tornamos parecidos com aquilo que eu adoro. Se você adora a Jesus, confia em mim, tu vai ficar parecido com Jesus. Vai.
Se você der lugar, ele vai forjar o seu coração com um amor e um carinho como você nunca sentiu antes. E a conclusão de tudo isso, eu não quero demorar mais. Anota. E você vai pesquisar sobre os moravianos. Porque eu gosto também de trazer sempre esse lugar, tipo assim, tá, quem que fez isso e funcionou e deu resultado em alguma coisa? A história dos moravianos é uma história de uma sala de oração que durou 100 anos. Gente, essa história. O nome do tio aqui, que eu não sei falar, é Zenridorf. Eles tiveram um avivamento que eles entenderam. Ele pegou 12 homens e 12 mulheres e distribuiu nas 24 horas do dia. E isso eles começaram a orar. Todo dia, 24 horas, 24. Isso durou 100 anos. E o mais legal é que, sabe quem que isso influenciou? John Wesley. John Wesley foi influenciado pelo movimento de oração dos moravianos. Quando você lê e pesquisa, o envio de missionários dos moravianos era de cada seis pessoas, uma pessoa era enviada como missionário. Tem histórias que eles vendiam o seu próprio corpo como escravos para poder entrarem nos lugares e levar esse movimento de oração e levar esse avivamento. E aí tem vários países onde isso alcançou. Eu quis trazer exatamente porque o John Wesley, na história, né, da teologia e do avivamento, ele é muito forte. Então, o que isso causa na nossa vida? Lá em Apocalipse 22, 17, fala assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ora, vem, diga, vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque o que causa em nós essa sala de oração, o que causa em mim esse desejo de orar, essa vontade de adorar de acordo com a palavra, Jesus é glorificado na sua vida. Nós vencemos as guerras espirituais sem a gente ter que enfrentar nada. Quando você começa a adorar, gente, várias vezes eu tive testemunho, né? Amanhã a gente vai ter vários testemunhos de criança que não está dormindo. Eu falo de criança porque criança, né, não sabe pronunciar e não sabe, às vezes, manipular uma história. A criança atormentada, não está dormindo. E quando você coloca um louvor que vem debaixo da palavra do Senhor, quando você começa a orar a palavra, né, a gente faz isso na intercessão. Quando você começa Salmos 27, Salmos 91, né, o Senhor acampa ao meu redor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor me amou e Ele deu homens ao meu favor. Quando você começa a orar a palavra, a pessoa é curada, a pessoa é liberta. Porque teve um episódio, né, que a gente estava num negócio e não dava resultado, e estavam umas 4 meninas, e aí eu olhei e falei assim, Jesus, o que a gente faz? A pessoa não voltava, né? Em questão de possessão, não voltava. E o Senhor falou para mim, declara a palavra. Quando eu declarei a palavra, a mulher fez assim, ó. Gente, as outras meninas, leite, ficou parecendo filme. Aí eu falei, para vocês entenderem que não é a gente, é a palavra. É o Espírito de Deus que se move em nós como profecia. Então, nós vencemos as guerras espirituais, as guerras de tronos, a guerra territorial. Há uma transformação espiritual em você. Você se torna parecido com o Senhor, que eu falei tanto. Depois, se você quiser anotar, está lá em Salmos 115, 8. Somos treinados pela palavra. Há libertação e cura, a unidade. E o que eu acho mais massa, há um direcionamento de missões. Para quem não sabe, até um modelo que a gente segue fala missionário intercessor. Porque a gente acha que, às vezes, missões é só você ir, né, no sertão, na África. Eu mesmo, quando eu fui para o seminário, eu fiz seminário de louvor e missões. E eu queria ir para a África. Aí, o corpo de missões da igreja falou assim para mim, você não pode ir para a África. Eles vão querer comprar você, que você é muito branca. Eu falei, sério? E o pastor, Leide, você não pode ir para a África. Chegar lá, principalmente os árabes, eles falam, quanto custa? Desse jeito. Então, eu falei, então eu posso ir para o Haiti? Porque eu queria fazer missões, eu queria, né? Porque a gente tem na cabeça que missões é só longe.
Mas, na verdade, quando a gente se junta em oração, gente, e quando... Eu até falo isso, né? Eu sou colérica, assim, meio... mas, né, retraída. Então, às vezes, você não vai me ver eu te abraçando, eu te dando presente, ou eu, na minha terra, falo amassando barro. Amassando barro na sua casa, mas, para mim, a minha maior forma de mostrar amor por ti é orando por você. Eu sei que eu posso melhorar, eu vou melhorar em nome de Jesus, mas eu creio que, cara, quando eu paro, sabe, que eu tiro um tempo e eu oro para uma pessoa e Deus compartilha o coração daquela pessoa, sabe? E você entra junto com o coração, gente, porque interceder é você revelar o coração de Deus. Quando eu oro por aquela pessoa, o Senhor começa a mim... Deus não é fofoqueiro, viu, gente? Não é isso. Não é que Deus vai ficar contando as coisas da pessoa. É que o Senhor vai... A nossa palavra tem poder. Então, quando eu declaro vida, aonde a pessoa está com depressão, a pessoa está triste, né, não quer fazer nada, está doente, e eu começo a declarar vida, começo a declarar a palavra, e eu entro na frente daquela pessoa, diante do mundo espiritual, diante do trono de Deus, para mim, isso é um ato muito grande de amor. Então, eu queria que vocês colocassem de pé o Ministério de Louvor, se puder vir. Esse entendimento que eu espero que guarde no seu coração, de o porquê que você vai ver nós, como Ministério de Intercessão, Ministério de Louvor, fazendo a vigília desse jeito, adorando a palavra, orando a palavra, declarando a palavra sobre a sua vida, sobre a cidade, sobre as nações, é porque nós entendemos que isso traz um ambiente do céu sobre nós. É porque nós entendemos que o Senhor vai ordenar os seus anjos para lutar as nossas guerras. Porque lá em Apocalipse 21:3 diz: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. O Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Houve um tabernáculo de Moisés, que Jesus veio e cumpriu todas as ordens. Houve um tabernáculo, uma tenda de Davi, aonde ele entendeu o que acontecia no céu. E hoje, nós somos o tabernáculo. Hoje, você é o lugar de habitação do Senhor. Hoje, é você que Ele quer descansar em ti. É em você que Ele quer se revelar. Todos os utensílios do templo tinham um significado que ajuda a gente a orar, a gente a entender, mas tudo isso, como Paulo fala, que eu acredito que Paulo escreveu Hebreus, ele fala, era só uma sombra. Porque o Senhor habita em nós. Porque o Senhor habita em você. Então, tudo que a gente quer com tudo isso, o intuito dessa palavra era fazer você entender, como igreja, que quando tiver uma vigília, ou se a gente vai mudar para a sala de oração, você vai falar assim, eu vou, porque eu vou orar pela minha igreja. Eu vou orar pela minha vida, eu vou orar pelos meus pastores, eu vou orar pela minha célula, pela minha família, por aquela pessoa que não conhece Jesus e eu quero derramar Jesus sobre a vida dela. Não é para ver o Ministério de Louvor, não é para ver a intercessão, não. Nós somos um corpo. E é isso que o sonho do meu coração e o coração do Fred, a gente quer estabelecer esse lugar de oração. A confirmação do Senhor para que a gente estivesse aqui na Paz Church de Itapipoca foi quando a gente, na primeira semana que a gente chegou, né, o Ender, que era o líder da intercessão, ele falou, Leide, nossos pastores querem uma sala de oração. E o Fred, glória a Deus. É aqui que Deus quer a gente, porque é o que a gente carrega. Então, eu quero te convidar. A gente vai fazer um prático agora. Amém? Amém, gente? Vocês estão bem? Nós vamos fazer um prático. A gente vai entoar louvores. O Ministério de Intercessão vai orar. E eu quero que você ore uns pelos outros. Uma direção. Não, quando você for orar por alguém, isso aqui, gente, é uma conferência para conferir, viu? Tudo que eu falei, depois você vai estudar, você vai olhar lá os moravianos, vai buscar, o que é isso, arpitaça? Você vai conferir.
quando você for orar por alguém, geralmente mulher ora por mulher, homem ora por homem. E você põe a mão assim, ó. Não vem pôr a mão na cabeça da pessoa. Viu, gente? Até porque se for alguém de mais tempo de igreja, a pessoa vai tirar a mão da sua cabeça. Né? Então, você coloca a mão aqui no ombro, né? Mulher com mulher. A gente não indica ficar orando, né, abraçado, assim. Né? A gente é cuidadoso. Então, eu quero que vocês orem uns pelos outros. Porque nós somos o corpo de Cristo. E você é templo do Espírito Santo. Você entendeu? Você entendeu que o mesmo Espírito que ressuscitou de dentre os mortos habita dentro de você? Que a autoridade está no sangue de Jesus e no Espírito de Jesus? Não é porque você jejuma e isso tudo precisa para matar a nossa carne. Mas a autoridade vem do Espírito Santo. Então, escolhe aí com quem você vai orar. Primeiro, a gente vai orar de 2 a 2, tá bom? E aí, na segunda parte, a gente vai orar em grupo pela nossa igreja. Então, a gente vai adorar agora. Né? Eu oro que você traga isso tudo que eu falei. Aonde está a presença do Senhor no seu coração? Gente, desde pequena, meu maior medo era parecer com Saul. Eu ouvia as histórias. Eu falava, Deus, não deixa eu parecer com Saul, não deixa eu parecer com Davi. Porque Saul, coitado, eu acho que ele nem percebeu, né, as coisas que ele foi fazendo. Mas eu quero que, primeiro, a gente vai adorar. E essa música que a gente vai ministrar, ela fala, me envolva na sua história. O Senhor não te chamou para você ficar assistindo a plataforma, o altar. O Senhor te chamou para puxar uma unção desse altar. Porque quando nós nos reunimos, o Senhor ordena a sua bênção. Então, enquanto a gente ministra, eu quero que você grite, assim como a pessoa gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, aonde está a tua presença? Que eu tenho caminhado anos sem a tua presença e eu estou achando que está tudo bem, que é assim mesmo. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente não esteja adorando outros deuses, mas que a glória do Deus invisível, que habita em nós como vasos de barro, seja manifesta como a glória do Filho unigênito. Enquanto nós vamos adorar, eu te convido a estar pedindo ao Senhor, Deus, me devolve a tua presença. Se, Senhor, tem algo que eu fiz, que está fazendo separação entre mim e o Senhor, me fala, Pai, para que eu possa pedir perdão. Me ajude a me ver com os seus olhos. Pai, a minha oração é que o Senhor abra os olhos, Senhor, do entendimento de cada um que está aqui. Pai, que o Senhor retire, Senhor, e abra cativeiros espirituais. Trama, Senhor, das trevas que prendeu pessoas e que não tem deixado, Senhor, eles orarem, eles sentirem a tua presença, eles buscarem, Senhor, a ti, o único Deus verdadeiro. Pai, a minha oração, Senhor, que o Senhor envie os seus anjos aqui, Pai, e destrave as correntes, que quebre, Senhor, os cadeados, que liberte, Senhor, os cativos, que livre, Senhor, os oprimidos, Deus, que tragam óleo de alegria em vez de pranto, em vestes de louvor, Senhor, em vez de espírito triste. Envolva-nos na tua glória, Senhor, e derrama. Nós queremos ser parte da sua história. Nós não queremos ser espectadores, Pai. Nós não queremos ser aqueles que veem o Senhor se movendo. Ah, ali aconteceu um avivamento. Ah, ali o Senhor está derramando. Não, nós levantamos um altar de adoração nessa casa. Nós levantamos um altar de oração nessa casa. Até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor seja manifesto através de nós. Não vai passar de nós, Senhor, o tempo da sua visitação. Não vai passar de nós, Senhor Deus. Ori abababa xere darababa xere daraba xere daraba xere.